forte, muito importante, esse tempo da segunda, de uma outra epifania que a gente vê. Vemos a epifania, lembra a festa dos Reis Magos, né? Onde um grupo pequeno de pessoas acaba tomando conhecimento de Jesus pela primeira vez. Uma das coisas que me chamam mais a atenção quando se fala desse período um tanto assim desconhecido, que é a infância de Jesus e os detalhes que envolvem seu nascimento, como as pessoas foram tomando consciência de que era Jesus, foram reconhecendo como Messias, esse processo, né, de, eu vou falar aqui uma palavra que não existe, de emanuelização de Jesus, se é para vocês entenderem, né, ou esse processo de messianismo de Jesus, essa construção de Jesus enquanto Messias. Eu digo isso porque Jesus era um homem. Sim, Jesus era um homem como nós, né? E como homem como nós, ele se desenvolve. Então, nesse desenvolvimento de Cristo, que é um tanto nebuloso, eu costumo pensar também que também é um pouco nebuloso o início da igreja. Por isso que há poucas pessoas, eu não gosto muito de pessoas que afirmam com certezas absolutas. A igreja primitiva fazia isso, como se tivesse nascido na época. Tem gente que fala com uma propriedade de igreja primitiva, como se tivesse nascido há 2000 anos atrás. Não dá para falar de igreja primitiva desta forma. E o que me chama atenção na história é que o primeiro contato de Jesus com o Jesus que a gente conhece hoje, porque para José, Jesus era o filho que não era dele, da esposa dele, correto? Correto. Para Maria, era o que é. Para Maria a gente conhece mais, né, a história. Vocês imaginam só como foi que esse menino que nasceu no meio de um monte de bicho se transformou no homem que nós nos apaixonamos pelo ser humano que ele se transformou, e depois deu origem à fé que vem dos nossos pais. Eu quero dizer a vocês que desde o início Jesus era motivo de contradição, como disse o profeta Simeão, para rimar. Contradição porque as primeiras pessoas que tomam conhecimento de Jesus sequer eram judias. O que mostra uma coisa: Deus é universalista. Ouviram, seus teologistas? Você pode não ser universalista, mas eu sinto muito, Deus vai salvar a todos, inclusive você. E eu gosto de saber disso, porque assim eu estou incluso.
dizer que ninguém prestava, como muita gente dizia, onde todo mundo estava perdido. Eu não gosto disso, não gosto e digo por quê. Porque o mundo nunca esteve perdido, porque se você crê que existe Deus e que você afirma que Ele está no controle, e eu nem gosto de falar isso, eu evito essa expressão ao máximo. Mas voltando à questão, se cremos em um Deus, que Deus é só nosso. Se Deus criou o mundo inteiro, como é que Ele é Deus de Israel? Então a gente tem que ir quebrando isso para a gente começar a quebrar o templo mesmo, destruir o templo, porque o templo precisava ser destruído e reerguido, como Jesus falava. O templo aprisionou a mensagem do reino de Deus num grupo social, no caso os judeus. Simeão era judeu agora, mas era um judeu que prestava. Então significa que na época haviam pessoas ruins e haviam pessoas boas. Deus continuava salvando, eu volto para a câmera. Deus continuava fazendo suas revelações normalmente. Mas Jesus não tinha nascido, eles viviam nas trevas do pecado. Às vezes nós pensamos assim. Se você pensa assim, você é que vive nas trevas da sua própria ignorância. Porque Epifania, a encarnação do Cristo, é a divinização do próprio homem. Se você não pensar nisso, principalmente em tempos como os nossos, onde a vida do homem, ela parece realmente que você consegue mensurar hoje. Hoje, pela internet, você contrata assassinos de aluguéis anonimamente, que matam anonimamente por uma quantia, eu sei o valor. A vida humana, ela é deixada de lado por dogma. Aí não concorda com esse dogma religioso que a gente também não tem como provar, vamos matar. Ele entrou com 6 quilos de açúcar num lugar que só vive diabético e agora vão matar o cara e todo mundo bate pau. Tem uma página no Facebook que incita a violência policial e de segurança pública contra todas as pessoas indiscriminadamente. São tempos difíceis que vivemos. É fácil pensar que todos estão perdidos. Mentira! Eles devem sempre nos fazer pensar que tudo está perdido para que nada possa ser feito para mudar. Essa sempre foi a grande estratégia. Jesus contradizia isso. Era firme, suave também. Reformou sua religião. Foi um escândalo para seu povo. Andava com prostitutas, cobradores de impostos, pessoas de má reputação. Mesmo assim, Jesus Cristo tornou-se e se tornou para nós. Porque Deus enxerga a bondade em todas as pessoas. Nós, Deus enxerga o bem na terra. Deus fomenta o bem. Toda ideia divina, ela é por si só pacífica e harmoniosa. Se não for, não é divina. São preceitos religiosos ou culturais. Deus não é o que as pessoas falam que Ele é. Deus não é exatamente o que o cristianismo diz que Ele é. Deus é o que Ele é. Ele não precisa de pessoas para acreditar nele, para ser como alguns
alguns ateus insistam, tem muito dizer, não tem problema não crer em Deus. Eu acho que muitos ateus estão fazendo um trabalho divino, muito mais do que muitos cristãos que conheço. Parabéns, continuem. Até porque de ateu para virar americano, vocês voltam. E quando vocês voltam para Jesus, vocês vêm para o mecanismo que dá para entender. Então, queridos, vivamos nessa felicidade que Deus nos dá de termos tido o privilégio de conhecê-lo, porque nós, pela fé, conhecemos Jesus. Mas ninguém viu Jesus aqui, pessoalmente, mas todos conhecem Jesus. Essa fé, esse jeito de pensar, faz diferença na nossa vida? Faz, e a gente pode contar com essa presença de Deus, que Ele vai tocar no coração daquela pessoa que você ama e também daquela pessoa que você odeia. E nós temos essa religião divertida, que a gente tem que gostar de quem não gosta da gente. É muito divertido isso. Tentem fazer na prática. Você vai tomar um Rivotril, depois você vai passar pela desintoxicação até virar cristão. Acho que o cristão no dia doendo não precisa mais de Rivotril, já consegue amar todo mundo. Gente, a nossa meta não é fácil, a gente brinca, mas nós somos a única religião do mundo que chega e fala assim: se alguém não faz mal a você, discorda de você, está tentando mal contra você, você vai lá e dá comida para ele. Vai lá, e se ele te acertar, você